Olá, tudo bem? Essa semana estivemos no Investor Day, evento promovido pela XP Investimentos para assessores, onde são passados as perspectivas do ano, sob o ponto de vista dos analistas, dos gestores de fundos e uma visão das oportunidades, né? Justamente vindo da cabeça desses gestores, desses analistas que acabam passando uma orientação para a tomada de decisão em investimentos. Preparamos um resumo desse evento, foi muito rico, de 2 dias, e apresentamos para a nossa turma de mentoria, que faz parte da nossa área VIP do Portal Focalize, e resolvemos abrir ao público. Então, você é nosso convidado aí para assistir como foi essa mentoria e, obviamente, receber todas as informações desses resumos que preparamos especialmente para você. Então, seja muito bem-vindo à nossa sala de mentoria. Buenas, turma. Então, a ideia aí desse bate-papo agora da tarde aqui da nossa sala de mentoria é passar para vocês aí o nosso sentimento em relação ao Investor Day, que a gente passou lá em São Paulo essa semana. Para quem ainda não sabe, o Investor Day é um evento fechado que a XP tem para os assessores, distribuidores, colaboradores, enfim, é um evento bastante grande. E tem uma agenda intensa com emissores, com gestores de fundos, com área de análise da própria casa, convidados de fora também. E, enfim, a gente acaba recebendo aí uma carga de informação bastante grande. Também, obviamente, direcionamentos que a empresa quer dar aí para o trimestre, que não é o caso aqui para vocês, é mais interno nosso, mas, sob o ponto de vista de sentimento de mercado, acho que é importante tentar passar para vocês algumas coisas que a gente viu. E vou passar aqui um resumo, então tem bastante coisa anotada, mas eu vou para os principais pontos aí que me chamou bastante atenção, né? Bom, o cenário, de uma forma geral, é de muito otimismo. A gente até tem visto aqui no nosso chat, aqui embaixo, o pessoal trocando ideia também. E bolsa batendo 96 mil pontos, expectativa de chegar rápido em 98. E se pegarmos aí a sensação dos gestores e analistas que a gente conversou e ouviu as palestras, todo mundo fala aí em bolsa acima de 100 mil pontos e bastante rápido, inclusive. A gente teve a satisfação, né, Júlio, de conhecer o Luiz Alves, que é junto com aquele time com o Barsi, Jorge Paulo Lema, né, são lendas vivas de grandes investidores do Brasil. E, para quem não sabe ainda, o Alves é o mentor do Fundo Alasca, né? Apesar do Breda ser o gestor que está no front office, né? Ele que mostra a cara e obviamente, é o operacional do fundo. O fundador do Fundo Alasca, a ideia original do Alasca é do Luiz, né? Então, tem uma tese de investimento de longo prazo muito forte por trás da ideia do fundo. E aí, isso que eu queria passar para vocês, e o Luiz, ele investe desde a década de 60, para vocês terem uma ideia. Então, ele contou algumas histórias em relação aos principais acertos que ele fez na vida. Teve o caso do Banco Real, que ele foi comprando, que o banco estava muito barato na época, e ele não via motivo, ele acabou na física, para vocês terem uma ideia do free float das ações, free float é a ação que está sendo negociada no mercado secundário, ele chegou a ficar com 17% do Banco Real. E quando ele viu, ele estava sentado na cadeira do conselho lá, né? E na época que o Banco Real foi vendido para os holandeses, ainda não tinha a regra do tag along, né? Que hoje, quando acontece uma negociação de venda do controle acionário de uma companhia, atualmente a oferta de compra da companhia tem que ser estendida para os minoritários, né? Então, hoje, qualquer empresa que é vendida, a gente tem o direito de receber a mesma oferta. Naquela época não era assim. Os holandeses fizeram uma oferta muito ruim para os minoritários, e ele, como tinha uma parcela muito grande, ele disse, não vendo. Vou continuar de sócio de vocês aqui.
E os holandeses queriam fechar capital, aquela história toda, enfim, ele contou a história que ele, depois de árduas negociações de quase 6 meses, ele conseguiu um valor abaixo da oferta para os controladores, mas 20 vezes maior que a oferta pública que foi a mercado, que os minoritários tiveram que aceitar. E aí, naquela ocasião, foi a primeira grande boletada da vida dele. E aí ele ficou milionário na época. Aí ele teve a sorte de comprar a Belgo Mineira, e a Belgo Mineira ele conseguiu, pelo mesmo motivo, sair com 180 vezes o valor de compra. Né? E assim que vão se formando as grandes fortunas, né? Ele até brincou que para chegar onde ele chegou não tem outro jeito que não seja através da Bolsa de Valores. Né? Então ele ainda brincou, né? Eu não conheço o rei do CDI, né? O rei do CDB, né? O cara que está contando história porque ficou muito rico investindo em CDB. Né? E é até engraçado, né? E as histórias dele, imagina escutar isso com muito bom humor, né? Então, o cara foi contando as histórias, mas tudo isso para falar para vocês que tem uma tese muito, muito inteligente e consistente por trás do fundo, e que nessa trajetória que ele contou, do timing, dos momentos que ele viu do Brasil até hoje, ele acha que nesse instante especificamente que o Brasil está, a gente está com uma combinação de fatores muito parecida com aqueles grandes saltos que a gente vê na curva de longo prazo da Bolsa. Para quem viu a palestra que o Breda, a entrevista que o Breda deu para mim aqui, está lá no nosso canal do YouTube, está no blog também. Quem não viu, eu sugiro que assista. O Breda apresentou um gráfico de longuíssimo prazo, né, de quase 40 anos, e aí ele mostra os grandes ciclos, que a gente chama de mega ciclo, né? E nós estaríamos, em tese, na cabeça do Luiz, no início aí de um grande mega ciclo. Inclusive, ele está acreditando que a Bolsa, nos próximos 2, 3 anos, possa subir 5 vezes em dólar no Brasil. Isso, obviamente, considerando que o dólar deve cair um pouco, né, não no patamar que está agora, o pessoal está apostando aí na faixa de 3,30, por aí 3,20, e uma Bolsa aí, sei lá, 180. A gente faz a divisão simples e a gente chega aí hoje subindo mais de 5 vezes. Então, de uma pessoa com a experiência do Luiz, que tem um histórico de grandes acertos, a gente ouviu uma afirmação dessas, dá para voltar animado, né, Borges? Se dá, né? Enfim, mas para ilustrar para vocês, uma posição de um grande investidor, bastante otimista, mas se eu pegar um compilado, tá? Então, existe quase que um consenso em relação à questão do momento do Brasil, né? Troca de governo. Esse governo entra com uma certa legitimidade de confiança. Então, o índice de confiança, até o pessoal da área política da XP apresentou para nós uma pesquisa dessa semana ainda, e o índice de confiança já aumentou em relação logo à eleição e agora à posse. E entre quem está muito otimista, quem está otimista, chega a 71%. Então tem um apelo popular muito grande em relação ao que tem que ser feito. O Guilherme Benchimol, que é o presidente da XP, esteve com o Paulo Guedes semana passada em Brasília. Ele foi uma dos 2 únicos empresários que foi recebido pelo Paulo Guedes até agora. Ele saiu impressionadíssimo da reunião. Ele disse que se o Guedes implementar metade do que ele quer, o Brasil é um case já. Né? Então, e o Guilherme costuma ser muito pragmático. Tá? Então, quando ele volta otimista desse jeito, é porque realmente ele saiu impressionado da reunião. Mas, enfim, pegando indicadores macro, ninguém acredita em pressão inflacionária para 2019, até quem sabe 2020. A gente deve ficar até abaixo dos 4, pela percepção aí de vários analistas e gestores. Taxa de juros, tá? Os modelos que até tem gente ainda que fala em 7,5 final de 2019, está revendo para estável, e quem estava estável está apostando inclusive na possibilidade de
cair mais, né? Então, essa curva de juros do CDI vai cair ainda mais esse ano. Taxa cambial, existe consenso de queda, né? O pessoal está, inclusive tem fundos macro aí que estão com posições apostando contra o dólar, né? Então apostando na queda do dólar. E aí tem um negócio que me chamou a atenção, que até estava batendo um papo com o gestor de fundo de ações, que o gestor de fundo multimercado de ações, eles de um certo modo rivalizam um pouco, né? E aí os gestores de fundo de ação dizendo, os gestores de fundo macro, eles sabem operar DI, moeda, mercados internacionais, arbitragem. E se eles sabem fazer, operar a bolsa, eles vão ter que aprender agora, né? E aí não vai ter muita saída, né? Porque hoje, se pegar a curva da NTNB, que é o título público, ela já fechou bastante. Tem um espacinho de queda ainda, mas não tem muito alfa para ganhar nisso. Dólar, está todo mundo posicionado, né? Tá todo mundo apostando na queda, então é meio que um consenso. E começa a não ter muito instrumento para o multimercado performar. Sobrou o quê? Sobrou ações, né? Então vai ter um fluxo, provavelmente, que os fundos vão ter que começar a colocar dentro da bolsa e fazer o próprio fluxo ajudar, não só o otimismo em si, em relação ao mercado, em relação a resultado das empresas, mas também o próprio fluxo ajudando a esse impulsionamento aí que está todo mundo esperando. E outro grande player que tem que sair da acomodação e também vai trazer fluxo são os institucionais, que são os fundos de pensão. Até pouco tempo atrás nós tínhamos 5 e pouco na NTNB, que ainda tornava a vida do gestor dos fundos de pensão um pouco confortável. Agora, 4, abaixo de 4, eles não têm saída, eles vão ter que ser mais criativos, vão ter que arriscar um pouco mais, senão não fecha a conta atuarial. Para onde esse dinheiro tende a ir? Bolsa de valores. Estrangeiros não estão entrando ainda. Por incrível que pareça, ainda está tendo saída de capital estrangeiro da Bolsa. E já se fala, né, eu ouvi o pessoal do Morgan Stanley falando, que já tem uma movimentação, principalmente quando o pessoal coloca o peso de onde investir no mundo, a volta do investimento para país emergente e o Brasil como destaque de país emergente. Então, muito possivelmente, capital estrangeiro também volta. Então, já são três grandes players que, de um certo modo, vão ter que migrar para a Bolsa. E nós, pessoas físicas, simples mortais, já estamos, né? E isso é que é o engraçado, né? Pela primeira vez, a pessoa física está na mão certa, pelo jeito, né? A gente sempre viu, hein, Borges, tu que tem mais experiência, né? Quando a gente olhava os grandes fluxos, né, os grandes movimentos, quando o estrangeiro estava vendendo, a pessoa física estava comprando e pagando a conta, né? E pela primeira vez parece que a gente está na mão certa. Aí, quem está hoje dando fluxo positivo comprador para a Bolsa tem muito de pessoa física. Isso é muito legal. E até complementando isso, por que né, os gestores falaram por que disso? Porque o investidor estrangeiro ele não está querendo apostar antes dele ver acontecer, né? Então eles comentaram, nós já vimos Dilma prometendo, Lula prometendo, então agora nós não queremos mais promessa, nós queremos ver. Então eles estão querendo entrar quando eles verem o sinal positivo. E aí nós que já estamos dentro aqui do país, já estamos vendo isso acontecer, esse movimento, a gente está se antecipando e do nosso ponto de vista, a gente pode se beneficiar bastante disso, né? E o grande guidance para que o estrangeiro pegue a confiança se chama a mais famosa de todas, reforma da Previdência. E o mercado está bastante otimista com a possibilidade da aprovação, ao menos de uma reforma que não seja a melhor, mas seja uma que resolva parte dos problemas. Inclusive, eles desenharam vários cenários, né? Um cenário trágico, que seria a não aprovação, cenário de uma aprovação branda, de uma possível e de uma reforma um pouco mais pesada, que inclusive traria a trajetória da dívida PIB no sentido descendente nos próximos 10 anos. Aí era o estado da arte, né? Aí o Brasil realmente poderia mudar de patamar, mas alguns dados em relação à questão de Congresso, né? Hoje
a composição política que o Bolsonaro está conseguindo compor no Congresso já está com mais de 70%, que seria suficiente para aprovação da reforma na Câmara. E eu nunca achei que eu ia falar um negócio desses, tá? Mas o mercado tá querendo que o Renan seja o presidente do Senado, que o Renan já alinhou com o Paulo Guedes algumas coisas, e o Renan tem o Senado na mão. Falou há pouco aí, sem cortar você, Roberto. Foi. Ele está apoiando o Collor agora. Collor para presidente do Senado. Saiu agora há pouco. Quem, o Renan? Não, o Collor. Não, quem está apoiando quem? Não entendi. O Bolsonaro está apoiando o Collor para presidente do Senado. Acabou. Não, mas isso é político, tá? Sim. O que está por trás mesmo, que no bastidor inclusive o próprio candidato do PSL, que é o candidato do Bolsonaro, nos bastidores ele admite que ele está fazendo figuração, porque o Renan tem muita gente na mão, ele já ajudou muita gente. Tem uma outra candidatura que corre por fora, que é do Tasso Gereissati, mas o Tasso ele está tão enfraquecido quanto o PSDB como um todo, né? O partido perdeu muita força, né, nessa última eleição, então o pessoal não acredita. Ele seria um nome interessante, porque é empresário, ele sabe das necessidades do que tem que ser votado, o que tem que acelerar no Congresso, mas as chances também são bastante remotas dele. Até vários gestores, analistas, falaram, se fosse o Tasso, aí estava quase certo que a reforma passava no Senado também. Mas até mesmo com o Renan, já existe um consenso de que o Senado também estaria com uma composição interessante. E aí só falta o cenário externo ajudar, né? Porque com o pragmatismo político que a gente está começando a ver que o governo está. Uma agenda super liberal, coordenada pelo Paulo Guedes. E o mais importante, que ninguém fala na imprensa, a imprensa só fala das bobagens, né? Cara que falou não sei o quê, o outro que nomeou não sei quem. Se for olhar assim, que nem eles chamam, é ruído, né? É só ruído. Que na prática não muda absolutamente nada na vida do país. Mas o que importa, ninguém fala, a equipe que o Guedes está montando é uma equipe muito, muito boa. Né? É time de PhD para cima. Né? Então, são técnicos muito competentes, que estão nas posições-chave para tocar essa agenda liberal que o Brasil precisa. E aí o externo, né, que é algo que pode atrapalhar um pouco a gente está vendo os problemas que o Trump tá enfrentando lá nos Estados Unidos. A Europa, um tempo atrás, se falava em estabilização econômica, está se falando em possível até recessão na Europa. E a coisa está começando a ficar feia por lá. A China, com esse negócio da guerra comercial, também teve um impacto muito negativo em relação a projeções de PIB. E esses números começam a assustar o eixo lá de cima, né? Então, o Trump já está admitindo tirar o pé em relação à questão da guerra comercial. Já se fala em quantity easy na Europa de novo, para dar aquela injetada. O Fed, que estava falando ainda em aumentar a taxa de juros, já fala talvez em parar por aqui mesmo. Então, se o mundo ficar do jeito que está, quieto, ajuda. O problema é que se tiver uma crise, principalmente nos Estados Unidos, né, aí a coisa não é tão legal. Mas, mesmo assim, a despeito do cenário internacional, os analistas e gestores ainda bastante otimistas com o Brasil, com a nossa agenda, né, com a agenda brasileira, por tudo que eu falei, né, cenário de juro estável, inflação baixa, projeção de PIB, pessoal. Já se fala em 3,5% para 2019. Tem vários setores já demonstrando uma recuperação econômica muito forte. O setor de consumo é um drive importante. Já estão saindo dados aí do setor de consumo muito positivos. Né? E está se refletindo um pouco no preço das ações, como vocês têm visto. Enfim, o cenário brasileiro me parece bastante bom, né, para a renda variável. E é quase que uma visão comum aí que tem que ter um pé na bolsa.
né? Tem que ter um pé na bolsa para conseguir performar aí, ou ter uma performance superior em relação ao que a gente vem tendo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Tem bastante anotação. Um outro dado interessante, que corrobora com tudo que eu falei até agora. O analista-chefe da XP apresentou um gráfico em relação à taxa de alocação de ativos, tá? O que é a taxa de alocação de ativos? Digamos que todos os ativos que o mercado tem no mercado, tipo título público, fundos, crédito privado, fundo imobiliário, todos os ativos que o mercado oferece, a média de alocação é de 8% em bolsa. Tá? 8% de todo o dinheiro, da massa de dinheiro colocada em vários ativos, ela está em bolsa, na média. O momento atual, mesmo com a bolsa a 96 mil pontos como ela está hoje, o momento atual é com 6,5% de alocação. Então a gente não bateu nem na média, sob o ponto de vista de alocação de ativos ainda. E o pico, lá de 2007, que foi a maior alocação que o Brasil já teve em bolsa até hoje, bateu em 14%. Né? Então, é mais um dado que mostra que o fluxo que está para entrar ainda pode ser um grande alavancador para o mercado de renda variável. Então, tudo bem, né? O Borges estava brincando, estava com medo, que nós estávamos muito otimistas, né? Mas a gente está otimista porque tudo que a gente ouviu está caminhando para esse caminho, né? Deixa eu ver se faltou. Se pessoal quiserem fazer alguma pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na segunda-feira, 21, que... O Charles, qual a palavra? Vamos, Charles. Eu? Não, obrigado. Deixa eu confirmar. Estou ouvindo com atenção aqui. Eu queria comentar, até aproveitando, o pessoal lá falou muito de Petrobras, tá? Como sendo um ativo que eles gostam bastante. Então, eles comentaram que, né, o preço do petróleo caindo e tal, isso dificulta, com certeza. Né? E só que o que a Petrobras está fazendo? Está providenciando já a venda de alguns ativos dela, né, que não são bons geradores aí de resultado, e também diminuição do custo de produção, né, que isso vocês estão vendo com bons olhos aí que pode ajudar ela. Então, só passando um ativo que eles comentaram lá. Na verdade, até, Júlia, é interessante, todos aqui têm acesso aos relatórios lá da área de research da XP. Ontem até o analista que cobre a Petrobras subiu um relatório, uma atualização de Petrobras. Então, de repente, seria interessante. Acho que se vocês entrando pelo site da XP lá na Research, vocês conseguem ter acesso ao relatório da... Isso, é a seção de relatórios no site da XP. Até é uma outra novidade, vai estar bem mais completo também a partir de agora, com relatórios aí de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, né, tudo mais, para vocês terem mais dados também para vocês tomarem decisões, né, nesses mercados. Falando em Petrobras, eu recebi um e-mail da corretora da Santander, oferecendo debentures Sim, tem oferta pública de debêntures. Né? Tem uma oferta pública, a gente tem ela disponível também pela XP. Sim. E isso é interessante nesse momento? Nós não podemos comentar isso. Tá certo, entendi. Segunda-feira, mas a liquidação financeira... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Se a pergunta aqui eu me refiro ao cenário macro que eu desenhei, tá? Não em relação a ativos que você sabe que a gente não pode comentar, né? Sim. Eu acho que essa situação do público e notório aí em relação a presidente do a princípio eu achava que, apesar eu achava que o Collor ia ser muito melhor, ia da mesma ala lá, né? Tudo e Alagoas lá. Então eu penso que o Collor ia ser melhor, e a aceitação dele ia ser muito melhor do que do Renan. Sem dúvida, eu também acho isso.
Para falar a verdade, eu acho ruim os dois, tá? Mas sob o critério de pragmatismo, talvez o Collor fosse melhor que o Renan, né? Eu me recordo isso em 89, eu era o único colorido, eu votei no Collor, o resto era tudo petista naquela época, era professor petista, era todo mundo petista, falava colorido lá. E eu mantive ali no círculo militar, ali no Parque do Ibirapuera, onde tem o comando do Exército, eu fui o central dele em São Paulo, quando ele foi candidato a presidente. Sim. Então, tinha pouquíssima gente lá, mas enfim, ele acabou ganhando, né? Tinha petista, enfim. Mas pessoal, me parece aí que a gente está aí com um bom alinhamento de fatores para 2019, sob ponto de vista de mercado e até sob ponto de vista empresarial. Me parece que o otimismo está bastante grande. Aí vocês até podem falar melhor do que a gente, né? Todos vocês aí têm seus negócios e eu imagino que esteja todo mundo mais otimista esse ano do que teve em 2018 e 2017, né? Olha, na virada do ano eu estava meio preocupado. Eu torci para o dia primeiro dia de útil de bolsa. E agora nós estamos no dia 18, eu já estou mais preocupado que antes, porque o negócio subiu tanto. E o que não era para acontecer, aconteceu. E continua acontecendo o que eu achava que não ia acontecer. É uma coisa surreal. Eu quero que a bolsa vá a 200 mil pontos. O Borges está com medo da alta, né? Ele está com medo da alta, né? Exato, eu estou ficando preocupado. Se tivesse caindo, tu ia ficar mais preocupado ainda, eu acho. Rapaz, mas tá subindo, eu estou mais preocupado ainda. Eu estou com uma coisa que eu nunca gostei, foi de stop. Eu estou aprendendo a colocar stop ainda. Viu? Stop tem que botar, né? Enfim, tudo parece que... Mas nós temos que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto e tem que tentar surfar a oportunidade, né, pessoal? Exato. Tem que surfar a oportunidade, porque não é sempre que aparece. Não é. É mais fácil comprar do que vender. Todo mundo mais gosta de comprar do que vender, né? Toda a vida. E a compra atrai players, né? Atrai CPF para operar na bolsa, né? E nem o Júlio falou, já é difícil, né? Falou esses dias. Já é difícil ir na mão comprada, imagina você querer ir na mão vendida. É difícil superar a favor da tendência, mais difícil contra ela ainda. Olha, nesses quase 13 anos aí que a gente tem a empresa, nunca eu abri uma conta que o cara chega aqui dizendo assim, eu quero vender ações. Isso acaba sendo uma consequência depois do aprendizado, né? Que a pessoa entende que o mercado trabalha em ciclos, que tem a oportunidade de ganhar dinheiro na compra e tem a oportunidade de ganhar dinheiro na venda, mas a venda vem depois. Primeiro ele aprende a comprar, depois ele aprende a vender. Isso é absolutamente natural, né? Quando se entra nesse mercado, se entra pensando em comprar, né? Não, isso que eu falei não existe, né? Não existe, eu vou entrar vendida a descoberto agora. Você não sabe nem o que é o mercado de ações. Sim. Pois é, exatamente. Mas eu acho que tem uma questão até psicológica, né? A questão de comprar e ela subir, não sei. E tem um outro aspecto, né? Que quando a gente está comprando, a gente está investindo, né? Isso, exato. Em tese, tu tá colocando teu dinheiro na empresa, tá virando sócio dessa empresa. E se você não é trader, você é simplesmente um investidor, é pelo lado da compra que a gente entra, né? Agora, no mundo trader, evidentemente que dá para surfar nos dois lados. Né? Beleza, pessoal? Então era isso. Queria passar um resumão. Acho que queria animar a sexta-feira de vocês aí também. E deixar um 2019 aí animado também, né? Que já estava animado, agora ficou faltou mais ainda, né? Eu tô cabreiro. Bom vê-los novamente aí, então. Show de bola. Semana que vem, horário normal, tá, pessoal? Quarta-feira, nossa mentoria. Pelas 3?
Pelas 15 horas, é 3 horas. Uhum. Quarta-feira eu não posso. Eu não tô o dia que eu não posso às 15 horas. Eu vou fazer uma ação. Na semana que vem ou nunca pode? Nunca posso quinta-feira. É quarta-feira, né? Mas Toda semana tem 5 dias, tem vários horários, horário comercial, quarta-feira, 15 horas eu não posso. Mas a ideia é que quarta-feira seja tipo um dia fixo, assim, mas nada impede, que nem hoje a gente está entrando, essa semana antecipamos para segunda-feira, então... Não, claro. Ô Borges, mas tu estavas na primeira quarta-feira que a gente fez. Eles deram uma canjinha aí, eu cheguei na hora certa. Eles chegaram, né? Meu compromisso é às 3 horas, eu cheguei por volta das 5 horas. Aí foi o primeiro, a gente fez mais tarde um pouquinho. Eles estavam meio... É verdade. Eventualmente, pessoal, também, isso aqui é uma via de duas mãos, tá? Sim. Se vocês acharem que esse horário não é conveniente, pensamos em outro, sem problema nenhum. Não, que eu entendi, então o Borges preferia mais tarde, é isso? Eu 15 horas eu tenho compromisso, eu vou chegar sempre lá para 5 horas, por aí. Enfim, entendi. mas se é bom para todo mundo aí, tá tudo certo. A gente estava também por causa do Abílio, que o Abílio tem fuso, né? Sim, agora, quando terminar o horário de verão, vai ficar melhor, tá? Eu acho que daí sai de 3 para 1 hora só o fuso lá de Nova York. Aí é tranquilo. Né? É verdade. Aí a gente pode até jogar para frente, viu, Borges? Botar 16, 17 horas. Para nós aqui não tem problema nenhum, tá? Bom, para mim também não tem problema se for mais tarde. Eu gosto desse horário, mas para mim pode ser mais tarde, quarta-feira. Para mim é um dia bom, quarta-feira. Outros dias ficariam ruins. Show. Então a gente questiona a questão do horário com a turma lá, né? Vem jogar mais para frente, né, Júlio? Eu acho que é bom fazer, podemos fazer ali uma enquetezinha, né? Isso, mas enquete ali, o pessoal vai colocando os horários que preferiria. Sim, tranquilo. Maravilha. Beleza, então, turma. Obrigado aí pela disposição de vocês. Mais uma mentoria aqui. E é isso aí. Bom fim de semana para vocês aí, Júlio Mumberger. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço. E o pessoal todo aí, abraço também. Abraço.